Paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano está acompanhando um escritor que é muito famoso, que é de origem libanesa e síria, Gabriel Chalita. Boa noite. Boa noite, Nandigar. Boa noite aos nossos queridos telespectadores da Canção Nova. Uma honra estar de novo aqui com o senhor nesse programa. Agora, para mim, vou me acostumar a ter Gabriel sempre no programa Memórias do Líbano e falar sobre os livros de Gabriel Chalita. 63 livros. 63 livros. Escritos. Eu tenho 27 anos, não, 42 anos, mas parece 27, mas parece 24. 42 ao contrário, é né? contrário. É. Mais fácil. Mais fácil. 24 anos. E é bom de ter Gabriel Chalita como escritor, como educador. Também a educação de você, também uma educação que bem avançada. Você estudou... Eu fiz 3 faculdades, né? Fiz pedagogia, filosofia e direito. Fiz 2 mestrados, fiz um mestrado em direito, né? E outro mestrado em sociologia política. E fiz 2 doutorados também. Fiz um doutorado em comunicação e semiótica e outro doutorado em filosofia do direito. Com 42 anos? Com 42 tudo anos. isso? É. Por enquanto? Por enquanto. Por enquanto. Vamos continuar estudando. Vamos continuar. Não para. Aliás, Nandigar, tem uma coisa interessante. Eu tenho conhecido gente assim com 60 anos, 70 anos, 75 anos que está estudando. Certo. Gente que volta para a faculdade. Eu tive um aluno, né, que defendeu o mestrado dele com 84 anos. É bonito a gente ver que as pessoas estão vivendo mais e usando a cabeça, né? Certo. Aliás, essa é uma boa dica. Se a gente quer viver com qualidade, tem que usar a cabeça, tem que ler, tem que estudar, né? Não pode parar. Antigamente as pessoas estudavam, iam trabalhar em alguma coisa, estudavam, paravam de estudar, iam trabalhar, aposentavam e morriam. Hoje não, né? As pessoas estão vivendo mais de 100 anos, graças a Deus, né? Nós, por exemplo, vamos viver até 120 anos, eu acho. Pelo menos. Pelo menos. Não precisa deixar a graça de Deus parar a graça. Deixa a graça de Deus agindo. Né? Por isso é bom, eles falam sempre, quem para de trabalhar, não para de ter motivo para viver. Exatamente. E quem fica também olhando na televisão, vira uma pessoa da televisão. Por isso é bom estudar, bom sempre ler. Nesse momento não é fácil também achar pessoas pegando um livro e ler. Eles gostam mais de entrar na internet, gostam mais de chatting, coisa rápida, mas não tem conteúdo. Sabe que é uma coisa importante, já que a gente está falando de livro, assim, os pais têm que ler para os filhos, o pai tem que contar história para os filhos, porque a inteligência do ser humano, ela é muito complexa. Quando a gente vê a televisão, a gente usa uma inteligência mais passiva, você está vendo a televisão. Quando você está lendo um livro, você não vê imagem, então está lendo uma história, você imagina a história. Então, trabalha uma parte da inteligência que a televisão não trabalha. A televisão trabalha com inteligência também, mas é uma outra coisa. A leitura ajuda a gente a desenvolver a capacidade imaginativa da inteligência, né? O cérebro, ele aguça um sentimento assim de imaginar coisas. Quanto mais a gente lê, mais a gente amplia a nossa visão sobre o mundo. E isso tem que começar desde cedo. É bonita aquela cena da mãe deitada na cama, por exemplo, lendo história para os filhos, ou lendo ou contando histórias, o pai lendo histórias, contando histórias. Então, esse é um hábito que as famílias deveriam ter, né? De ler histórias, de contar histórias, de ajudar os filhos a perceberem a beleza que é o aprendizado que vem das histórias. E é histórias milenares. Quantas vezes já se contou a história da Cinderela, que sentido tem a história? A história as histórias das Mil e Uma Noites, que são histórias lindas, né? E que passavam valores. Essa capacidade que eu tenho de, por meio de uma história, ajudar as pessoas a perceberem o que é egoísmo, o que é bondade, o que é raiva, o que é perdão. Aliás, Jesus,
o maior educador de todos os tempos, ele ensinava contando histórias. Tá As parábolas são histórias, Tá né? certo. E aquelas histórias de Jesus eram tão bonitas porque elas são tão profundas. Então, um doutor, um sábio, consegue compreender aquelas histórias e chegar talvez a conclusões diferentes de outras pessoas ali. Mas o pescador também entendia as histórias dele. Quando Jesus falava assim, olha, um homem tinha 2 filhos, dividiu a herança, um filho chega, pai, me dá uma parte da herança, qualquer um entende. E a compreensão, né, as metáforas que ele utilizava para aquilo, elas são profundas, mas a forma de dizer é tão simples que é para todo mundo aprender com aquilo, né? É bom de ler. E tem aqui no Brasil pessoas que gostam de ler livros, comprar livros. Está crescendo, Dom Edgar, está crescendo, né? O Brasil tinha uma fama de ter poucas livrarias. Por exemplo, a Argentina, que é um país menor do que o Brasil, muito menor do que o Brasil, a cidade só de Buenos Aires, que é a capital da Argentina, há um tempo atrás ela tinha o mesmo número de livrarias que o Brasil inteiro. Uau. Agora não, o Brasil está aumentando o número de livrarias, as pessoas estão lendo mais, as crianças estão lendo mais, né? Hoje as crianças estão lendo mais do que os adultos, né? Mas era importante que os adultos lessem também, que voltassem a ler. A gente tem livros religiosos muito bons, por exemplo, o livro do Padre Marcelo, o Ágape, né? É um livro que foram 8 milhões de exemplares vendidos, né? Isso é muito bom. Os livros que saem na Canção Nova, tem tantos livros bons, né, que a Canção Nova vem lançando, livros para criança, para adulto, e as pessoas têm lido, né? Elas estão comprando um pouco mais. Isso ler a Bíblia é importante. Pessoal, eu não entendo tudo da Bíblia. Não, o Padre Jonas tem um livro que ensina como ler a Bíblia, né? Então ele diz, comece pelas cartas de São João, depois vai para as cartas de São Paulo, vai para o Novo Testamento, e aí aos poucos você vai se acostumando com a linguagem bíblica, né? E vai aprendendo com aqueles ensinamentos. A Bíblia tem histórias lindíssimas, né? E é bom a gente ler a Bíblia em casa. Leitura é muito bom em qualquer idade, não tem contraindicação. Tá certo. E agora, o seu livro também, falar dos livros, um dos 63, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Pedagogia do Amor. Dom Edgar, esse talvez, eu acho que esse é o meu livro mais famoso, assim, que as pessoas mais falam dele. É um livro que fez muito sucesso no Chile, na Argentina, na Espanha, né? Ele foi lançado em 2003 e ele é um livro muito simples, assim, né? Na verdade, eu fui aluno salesiano. Eu estudei nas escolas de Dom Bosco, né? E Padre Jonas Abib, aliás, Monsenhor Jonas Abib é salesiano. E Dom Bosco dizia que o sistema educacional precisa ter 3 vertentes, né? 3 valores, o sistema preventivo dele. Para a gente educar bem uma pessoa, a gente tem que falar de religião, de razão e de coração. Religião, Deus, razão, inteligência cognitiva e emoção. Tocar no coração. A pedagogia do amor não é uma coisa que eu inventei. Dom Bosco falava muito disso, né? Educação pelo afeto, educação pelo amor. Sócrates já havia falado sobre isso, né? O sentido dessa educação com amor. Então eu peguei um livro, ele é um livro todo baseado em histórias. O livro começa com as 1001 Noites, com Sherazade, né? Para explicar assim o que era, no sentido das 1001 Noites, o que é uma contação de histórias. Qual é a história de Sherazade, né? A história contada em vários idiomas do mundo todo, né? A história é mais ou menos assim. Havia um sultão que era muito poderoso e que ele foi traído por uma mulher. Naquela época eles podiam casar com muitas mulheres, ele foi traído por uma mulher. E ele ficou muito triste com isso e aí ele resolveu o seguinte, que ele iria casar e toda vez que ele se casasse com uma mulher, ele ia ter a noite de núpcias e depois ia matar a mulher, para que a mulher não tivesse tempo de traí-lo. E assim ele fez. Ele casava e logo depois da noite seguinte matava a mulher. Aí tinha que casar com outra, matava a outra. Tinha que casar com outra, matava a outra. E as mulheres foram morrendo e foram acabando as virgens do reino, porque ele queria casar com uma mulher virgem. E cada mulher ia morrendo. E o homem que trabalhava com ele estava desesperado porque não encontrava mais mulher, né? Chamava Mustafa, Vizir Mustafa. E aí ele chega um dia em casa muito triste, falou assim, olha, eu não sei o que eu faço mais, não tem mais mulher para levar para o sultão, porque ele mata as mulheres depois, ele tem esse ódio das mulheres. Aí a filha dele diz assim, pai,
deixa eu casar com o sultão. Aí, não, você não, pelo amor de Deus. Não, eu quero casar com o sultão e não vai acontecer nada comigo. Eu falei, não, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é vingativo, ele vai matar você, minha filha, eu não quero isso. Por favor, pai, deixa eu casar com o sultão. Aí Sherazade vai casar, o pai apresenta para ver se o rei ia gostar, né, o sultão ia gostar, o sultão fica apaixonado porque ela era linda, linda, né? Sherazade era linda, mas outras mulheres lindas ele já havia matado também. Bem, aí eles vão casar. Quando eles chegam no quarto para as núpcias, a Sherazade vê o carrasco. O carrasco é quem ia levá-la para matar depois. Se alguma coisa desse errado, ela ia morrer. Aí ela entra com ele no quarto para as núpcias e logo depois entra a irmã dela, a irmã mais nova. A irmã entra e fala assim, minha irmã, eu estou tão triste hoje, conta uma história para mim. Aí ela olha para o sultão, né, ia ser a noite de núpcias, como é que ela ia contar uma história? O sultão, tá bom, conta a história. Aí Sherazade começa a contar uma história. E vai contando uma história, o sultão fica interessado, porque ela falava bem, né, contava história, e ele para e fica olhando a história. Aí no momento mais curioso da história, mais bonito, ela para e fala assim, eu estou com sono, amanhã eu continuo. Aí o sultão não mata, porque quer ouvir o final da história. E aí no dia seguinte ela termina a história, mas emenda numa outra história. E no grande momento da história ela fala, estou com sono. Aí ele não mata para ouvir o final da história. Aí no outro dia emenda uma outra história. E aí daí a ideia de 1001 noites contando histórias, né? E aí o sultão se apaixona por ela, não mata e não mata mais mulher nenhuma. O interessante do Edgar é assim, aí que nascem as histórias do Ali Babá e os 40 Ladrões, Simba e o Marujo, né? São histórias muito bonitas. Mas o conceito disso, né? O que isso nos significa? Não se combate a violência com a violência. Não se combate o mal com o mal, né? Se combate a violência com inteligência. Sherazade era uma mulher que tinha amor e tinha inteligência. Tinha as duas coisas. Porque se ela não tivesse inteligência, ela não ia conseguir se lembrar de tanta história. E ela tinha amor. Ela sabia que aquele homem, ele não era um homem do mal, mas era um homem que tinha se transformado num homem do mal por causa de uma história ruim que teve na vida dele. E aí eu abro o livro com a história de Sherazade, dizendo assim, o que significa, que valor é esse de contar histórias e de acreditar que a gente não vai combater a violência pela violência. A gente vai combater a violência com essa capacidade de amar. E aí eu vou entrando em várias histórias, né? Essa é a primeira história, a história que abre o livro. Então é um livro baseado em histórias. Cada capítulo é uma história e depois é uma reflexão do valor que aquela história nos dá. Essas histórias de Shahrazad ou de você também dentro do livro? Essas histórias, assim, são histórias antigas, existentes, né? Então, empresta um pouquinho para mim. Eu pego assim, a primeira história é essa, a de Sherazade, né? Depois eu falo sobre uma história antiga, Damon e Pythias, aí, que é sobre amizade. Aí eu falo sobre a história do Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, sobre idealismo. Davi e Golias, para falar sobre a coragem. Vidas Secas, que é uma história brasileira do Graciliano Ramos. Hércules, né, que é uma história milenar também. Cinderela. Aí eu falo sobre o rei Salomão, da Bíblia. Por que ele pede a Deus sabedoria? A história do Patinho Feio. É tão importante a história do Patinho Feio, porque muita gente se sente um patinho feio na vida. E não há patinho feio, né? Ninguém é feio, cada um é de um jeito, né? Cada um tem a sua beleza, tem a beleza de todas as idades. Depois eu falo sobre a estrela de joias, enfim. São histórias já existentes, eu reconto essas histórias de uma outra maneira e aí eu falo sobre os valores que essas histórias trazem. Então, assim, o objetivo desse livro é ajudar um professor, ajudar um pai, uma mãe, a contar uma história e a explicar para o seu filho o valor que tem essa história. E foi o meu livro mais vendido, são 3 milhões de exemplares vendidos. Uma história que passa rápido, por isso. Que passa rápido. Vamos ter um intervalo agora para poder continuar. Contando histórias. Contando história no segundo bloco.